o povo escolhido, o povo consagrado do Senhor. Olha o mal que vocês estão fazendo. Mas em nenhum dos momentos o povo dava ouvidos. Eles estavam muito pelo contrário. Eles achavam que eles estavam certos e que Jeremias estava errado. Muitas vezes você vai ver o livro de Jeremias ele exposto em praça pública, apanhando. Você vai ver Jeremias dentro de um calabouço sendo jogado. Você vai ver Jeremias sendo julgado pelos maiores de Israel porque achavam que estavam certos e que Jeremias estava errado. Ai de nós, quando Deus se levanta para falar através de alguém, a gente acha ainda que a pessoa está errada e que o nosso ego está certo. Glória, aleluia. Ai de nós, irmão. Que Deus aquebrante os nossos corações para ouvir a sua voz. Que Deus aquebrante os nossos corações para termos discernimento da tua voz, ó Senhor. Receba o coração aquebrantado em nome de Jesus. Não, você não entendeu a palavra profética. Levante a sua mão. Receba um coração aquebrantado em nome de Jesus. Porque se nós não tivermos um coração aquebrantado, podemos ser os maiores conhecedores da Bíblia. Podemos ter um grande número como crente. Podemos ser anos e anos de cristão. Podemos ser dizimistas, ser líderes, ter cargos na igreja. Mas se você não tiver aquebrantamento no teu coração para ouvir a voz do teu Deus, ai de você. Ai de você. Porque o Senhor, Ele não somente traz juízo sobre aqueles que estão fora, mas Ele traz juízo sobre os que estão dentro. E o povo se dirigia de sul. Não, isso aí é falso profeta. Não, se fosse um profeta de verdade, ia profetizar que Israel venceria a guerra. Não, se fosse um profeta de Deus mesmo, ia vir profetizar bens. Tome cuidado quando um profeta vem profetizar bens. Porque às vezes pode acontecer. Porque o que Deus quer, irmão, nessa hora, é que nós dobramos os nossos joelhos. E nós humilhemos na presença dele. E dizemos, Jesus, eu só contigo, eu só consigo contigo, Senhor. Eu não sou nada, Jesus, mas tu és tudo. Há um coração aquebrantado como o de Jeremias na presença de Deus. E Jeremias fazia a parte dele, que era entregar a mensagem do Senhor. E no capítulo que nós lemos, no versículo que nós lemos, capítulo 17, versículo 13, ele começa assim: ó Senhor, esperança de Israel, como é bom ter o Senhor como a nossa esperança. Porque a palavra de Deus diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos santo é o nome do Senhor. O capítulo anterior, capítulo 16, versículo 5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne do seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Versículo 7, bendito Israel que confia no Senhor e puxa a esperança. Como é bom confiar no nosso Deus, não é, irmão? Mesmo quando alguém vem com uma palavra de morte, uma palavra negativa, às vezes até irmãos da igreja, dizendo: você confia, aleluia, você espera, você acredita,
Você acha que vai dar certo, não é melhor mudar de ideia, não. A minha esperança é o Senhor. Eu confio no meu Deus, que é a minha esperança. Aleluia, Jesus. Como é bom, irmão, esperar no Senhor. Eu posso dizer, irmãos, eu tenho 23 anos. Pela graça de Deus. Aleluia, Por causa de Deus e por causa do joelho da minha mãe, eu ainda estou aqui. glória a Deus. E eu morria de medo de tirar a carteira. Morria de medo. Eu pensava, eu nunca vou conseguir tirar minha carteira por causa que eu sou ansioso, logo eu já fico nervoso. E sempre vinha gente tentando me ensinar, mas eu nunca conseguia, eu não conseguia prestar atenção. Para mim já era um plano cancelado na minha vida. Para mim eu ia viver a minha vida andando de carona. Aleluia. Mas agora, no mês de outubro, respira, irmão. Aleluia. Eu peguei um voto, fui lá na igreja Deus e Amor. E eu peguei um voto. E eu disse, Deus, chega de medo. Glória a Deus. Eis aqui o meu voto. Glória a Deus. Se tu ires comigo, eu vou lá me inscrever, Senhor, na autoescola. E eu vou chegar até o fim, eu vou tirar a minha carteira. Se tu fores comigo. Para você talvez é simples, mas esse era o meu medo. Esta era a minha ansiedade. Mas eu escolhi confiar no Senhor. Eu escolhi colocar a minha esperança nele. A esperança de Israel. Glória a Deus. Irmãos, um mês depois, fazendo as aulas todos os dias. Aleluia, Jesus. 50 pessoas para fazer a prova. Fui um dos únicos aprovados. Oh, glória a Deus, fiel. Sabe por quê? Não porque o James é melhor. Não. Porque eu coloquei a minha esperança. Porque eu descansei no Senhor. Eu coloquei ele na minha frente. Olha na minha frente. Glória a Deus. Coloque a sua esperança. A Bíblia diz que quanto a esperança ainda fica. Se alguém está vindo com palavras de morte sobre você, talvez se alguém da sua casa, da sua família que dorme com você, levante a sua cabeça e renove a sua esperança, porque o Senhor vai fazer para mostrar que Ele é a sua vida. Tem esperanças aqui que já estão mortas. Tem gente aqui que já está desacreditando de um projeto. Mas Deus está renovando teus sonhos nessa manhã. E a palavra de Deus diz, Senhor, esperança de Israel. Aleluia, Jesus. Todos aqueles que te abandonam Aleluia, Jesus. serão envergonhados. Glória a Deus. Glória, Em outra tradução diz, humilhados. Isso é tremendo. Deus maravilhoso. Aleluia. Porque pode ser abandonado, pode ser deixado, pode ser desprezado, pode ser se afastar. Glória a Deus. Aleluia. Mas abandona o Senhor. Ai daquele que abandona o Senhor. Ai daquele que abandona o Senhor. Aleluia, Jesus. Eu estava no banco e o Senhor ministrando ao meu coração James. E veio temor sobre o meu coração. Ele disse, James, sabe a minha parte? Abandonados pelo Senhor. Muitos estão dentro do templo e já me abandonaram. Glória, aleluia, Jesus. Muitos têm uma carteirinha de membro e de Deus, tu és fiel, Senhor. Muitos já me abandonaram.
Deus Muitos poderoso. até ganham almas. Muitos até pregam em grandes congressos e festas, mas já me abandonaram. Meu Deus. É, glória, aleluia, Jesus. Muitos até profetizam, mas já me abandonaram. Meu Deus. É, Deus, tu és poderoso, Jesus. Irmão, nos meus 18 anos, Misericórdia. a pregação não é a minha vida, porque eu não salvo ninguém, a minha vida. É, glória, aleluia, Jesus. Mas eu sou sinal vivo de Deus. Glória a Deus. E nos meus 18 anos, lá em Tubarão, antes de falar com a minha mãe, assim que eu tinha feito 18 anos, eu falei primeiramente com Deus. Eu disse: Deus, criado na igreja, desde berço, já cantava, já pregava, já estava cantando em congressos. Eu fiz os 18 e pensei assim: ó, fiz os meus 18 anos, agora eu tenho autoridade sobre mim. Agora meus pais estão mandando. É, Espírito de Eu Deus. disse para Deus: Deus, deixa eu falar com o Senhor. Aleluia. Eu estou saindo do meio do teu rebanho. Aleluia, Jesus. Eu estou saindo, Senhor, um pouquinho, pegando as pernas. Meu Deus. Aleluia. Mas eu não vou deixar de mentir, porque eu sei que só tu és. É, glória. Aleluia, Jesus. Ai, irmão, que decisão errada que eu estava tomando. Já não orava mais, já não jejuava mais, já não buscava mais, a igreja já não queria nem mais ir. Eu disse: Senhor, eu vou sair um pouquinho, para eu experimentar essa carne, para eu ver o que de bom o mundo tem para oferecer. Depois sentei na frente da minha mãe, ela está de prova, ela cozinha em Tubarão. Eu disse: mãe, eu estou saindo da presença de Deus. Se tu quiseres, eu vou ter embora de casa. Mas eu estou no mundo, mãe, eu não sou mais crente. E a minha mãe, como uma serva de Deus, Aleluia, Jesus. ela disse: não, Deus, eu não concordo com os teus caminhos, mas fica aqui perto de mim. Fica aqui perto de mim, Glória a Deus. porque tu és o meu filho. Glória a Deus. Deus Porque uma poderoso. pessoa sabe, irmão, quando alguém se afasta do Senhor, ele não bota a pessoa para longe, ele aproxima mais a pessoa. Glória a Deus. Está no caminho errado, vem para perto. Glória a Deus. Aleluia. Está querendo sair, vem para perto, vem para perto, vem para perto. É, glória, aleluia, Minha Jesus. mãe, irmão, me manteve sempre perto. Glória a Deus. Eu chegava nas festas de madrugada, minha mãe estava lá para me abraçar. Aleluia. Eu chegava nela chorando por algo que tinha acontecido comigo. Ela estava lá para me abraçar. Glória a Deus. Aleluias. Era Deus dizer: você me abandonou, Aleluia. mas eu uso a tua mãe para toda vez que você precisar para te dar um abraço. Aleluia, Jesus. Irmãos, assim que eu saí da igreja, eu comecei a trabalhar no supermercado lá em Tubarão e começaram a surgir amigos de todas as partes. E o inimigo veio me oferecendo bandeja atrás de bandeja. Aleluia, Jesus. Ele disse: experimenta isso. Não, experimenta isso aqui. Vem comer pão. Um dia eu conheci uma festa lá em Tubarão, uma balada. Irmão, até os meus 18 anos, nunca tinha botado uma gota de álcool na minha boca. Nos 18 anos, naquele dia, eu bebi tanto. Mas eu bebi tanto que eu desmaiei no meio daqueles jovens. Roubaram o meu celular, nunca mais vi meu celular. Fui parar no hospital desacordado numa cadeira de rodas. Fui levado, puxado pelos meus amigos naquela época. Quando a minha mãe chegou lá no hospital para me buscar, sabe a única coisa que eu disse? Jesus, por que tu me abandonou? Mas me diz, irmão, foi Jesus que me abandonou? Não fui eu que com 18 anos decidi, Senhor, eu estou saindo. Foi ele que me abandonou? Não! Ele estava a todo momento avisando a vida da minha mãe, dizendo: eu estou aqui. Mas aqueles
que abandonam a Deus Ei, glória. serão envergonhados. Glória, aleluia. Só Deus e eu sabemos o quanta vergonha e humilhação eu passei pela decisão ruim que eu tomei. Porque, irmão, tudo que você decidir na sua vida é uma semeadura. Porque tudo que você planta, não importa quão pequeno seja, você vai. Verdade, Senhor. E eu escolhi, eu plantei, eu semeei, abandonar a Deus. E eu colhi vergonha, como diz a palavra de Deus. Eu colhi humilhação, o inimigo me pisou, mas me pisou. Que só Deus purinho Aleluia. para me resgatar da onde eu estava. Glória a Deus. Irmão, não abandone a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fica aqui. Não sai de pé. Aleluia, Jesus. Está desanimado. Glória a Deus, Jesus. Está triste, está magoado com o irmão. Glória a Deus. Não sai. Aleluia. Não sai de perto da presença dele. Glória a Deus. Porque ele tem bálsamo para a tua alma. Ele tem cura para a sua vida. Mas, irmão, diz o que pode me curar, não vejo mais esperança. Ele é a nossa esperança. Continuamos. E a palavra de Deus continua falando. Os que se apartam de mim terão os seus nomes escritos sobre a terra. Quando eu li isso, eu me perguntei, Senhor, como assim? Quem se aparta do Senhor tem os seus nomes escritos sobre a terra. Eu me lembrei dos nomes dos famosos escritos na calçada da fama. Eu me lembrei das lápides escritas sobre a terra. Mas a Bíblia diz que os que se apartam do Senhor terão os seus nomes escritos sobre a terra. Aleluia. E eu fui buscar isso. Em outra tradução, a tradução NTLH, vai dizer que terão os seus nomes escritos na areia. E quando escrevemos o nome na areia, quando nós escrevemos algo na terra, logo vem alguém e pisa. Logo vem o vento sopra e o nome já não aparece mais. Não é verdade? Mas quem se esquece do Senhor, quem se aparta do Senhor, quem abandona o Senhor, vai ter o seu nome escrito sobre a terra. Sabe por quê? Porque aqueles que se decidiram deixar Deus, não somente os que estão lá fora, como eu já disse, mas os que também estão aqui dentro, e já estão longe de Deus, terão os seus nomes escritos sobre a terra. Sabe por quê? Porque um dia vai chegar o dia dessa pessoa e o Senhor vai lá no livro, ó, cadê seu nome? Não está aqui o seu nome. Seu nome foi apagado da eternidade. O seu nome não está escrito lá. Porque em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 20, depois você lê, quando Jesus enviou os discípulos, os 70, para pregar durante toda a Judéia e Galiléia, ele disse: não, vai lá e cura, vai lá e prega a libertação. Quando eles chegaram, tudo alegres, tudo felizes por causa da obra que estava sendo feita pelas mãos deles, eles disseram: Senhor, os demônios, ó, estão se sujeitando, os enfermos, ó, estão sendo curados, pessoas estão se rendendo a ti, Jesus. Jesus olha para eles e Jesus diz: não vos alegreis, porque os demônios se vos sujeitam, ou porque as enfermidades são curadas, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no céu. Enquanto os que abandonam a Deus e têm os seus nomes escritos na terra e são apagados da eternidade, aqueles que estão no Senhor têm os seus nomes escritos no céu. Como é que está o seu?
Glória a Deus, Está aleluia. escrito na terra Glória a Deus. ou está escrito no céu? Deus poderoso, aleluia, Jesus. Logo será pagado. Ah, não, mas eu não estou mais na igreja. Mas olha só a vida boa que Deus me deu. Olha só a vida boa que eu estou vivendo. Estou ganhando mais dinheiro depois que eu saí da igreja. Estou mais feliz. Ou até as enfermidades que eu sentia quando eu estava servindo a Deus não estão mais no meu corpo. Aqueles que deixam a Deus terão o seu nome apagado. Aleluia, Jesus. É, glória a Deus dá conta. Aleluia, Deus. Ele dá conta. Me abandonou? Santo é teu nome, Pai. Glorificado. Vamos ver até onde tu vai. Vamos ver aonde tu chega. Glória a Deus. Vamos ver até onde o teu coração enganoso te leva. Deus dá conta. Mas não só dá conta. Aleluia. Chega uma ordem. Louvado e Deus engrandecido é teu nome, Jesus maravilhoso. Sim, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmão, quem aqui já sentiu Aleluia. o tratar de Deus? Ó? É, Deus, aleluia, Jesus. É doído. Porque se nós não viemos, às vezes Deus toca até em gente da nossa família. Aleluia. E a gente não entende por que ficou enfermo, por que morreu, por que sofreu um acidente. A gente não entende. Mas é Deus dizendo: eu estou puxando a sua corda. É, glória, aleluia, Jesus. Eu estou puxando a corda que eu tirei até agora. E o tratamento de Deus, ele chega. Glória a Deus, aleluia. E tem gente que mesmo que com o tratar de Deus, ele não dá ouvido. Deus fala. Tudo que ele vem, Deus usa um profeta. Ou tudo que ele vem, Deus fala com ele através da mensagem. Ou usa um cantor para louvar o hino diretamente para ele. Mas você acha que ele dá ouvido? Tô bem assim. Não, só indo já tá bom. Não, para quem? Para a igreja? Para dar meu dízimo? Você vai estar aqui por quem? Pelo dízimo ou por Jesus? Cuidado, irmão. Deus está lhe dando corda. E Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus está lhe dando corda, mas Ele está começando a puxar a corda. E Ele vai tratar com você. Oh, eu estou vendo Deus puxar a corda de alguém. Eu estou vendo Deus puxar a corda de alguém. E Ele te trouxe nessa noite para tratar contigo. Porque Ele quer conserto da sua vida. Porque Ele está dizendo: oh, você se conserta. Eu estou lhe chamando para um conserto. Você não vai vir por causa do pastor. Você não vai vir por causa dos membros que congregam naquela igreja. Você não vai vir para somente ser dizimista. Eu estou lhe chamando para um conselho. Eu estou chamando para glória a Deus. O Senhor está puxando corda. O Senhor está puxando uma corda. O Senhor está puxando uma corda. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Aqueles que deixam o Senhor terão os seus nomes. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Última parte do versículo. Porque abandona o Senhor a fonte das águas vivas. Aleluia, Jesus. Essa parte do versículo ela vai ter uma continuação. Você que está com a Bíblia, abra aí comigo. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. A palavra de Deus fala assim: porque o meu povo fez duas vontades. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas, rotas
que não retém águas. Você entende isso? Deus está falando em Jeremias. O meu povo me deixou. Aleluia, Jesus. Os sacerdotes, os levitas, Glória a Deus. os reis, todos, dos menores aos maiores, me deixaram abrir a fonte das águas vivas. E Jeremias, além de eles me deixarem, eles cavaram cisternas, eles abriram poços. Você tem a dimensão de Glória a Deus. Você ter a fonte das águas vivas como seu Deus, como o Senhor da sua vida. E você diz: não, eu não quero esse Deus. Aleluia. Eu não quero essas águas. Eu não quero essa fonte. Eu vou abrir cisternas. Eu vou abrir poços. Porque de lá eu vou ter água. De lá eu vou ter a água que eu quero beber. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz: eles me deixaram e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Sabe o que quer dizer isso? Eles deixaram a Deus a fonte de águas vivas. Mas toda vez que eles vão atrás da água, do poço que eles abriram, da cisterna que eles construíram, Aleluia. sedentos, com sede, loucos para beber uma água, eles chegam lá e não tem água nenhuma. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O poço está seco, Oh, Espírito a de Deus. cisterna está Glória a seca. Deus. Aleluia. E sabe o que acontece? Louvado. Na água que eles trocaram, Deus, o poço, a cisterna que eles abriram, Aleluia. não mata a sede, Glória a Deus. Aleluia, Jesus. não sacia. Aleluia, Jesus. Eles continuam com sede. Por quê? Porque nós trocamos a fonte das águas vivas Glória, aleluia, Jesus. por poços que não retêm água e que nos mantêm com sede, não matam a nossa sede. Aleluia. Deus está falando com alguém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito. Você sabe que eu sou a fonte das águas vivas, Oh, glória. mas você tem me trocado por poços e por cisternas. Meu Deus. Você sabe que eu sou a fonte das águas vivas, Meu Deus. mas mesmo você estando aqui dentro, você tem bebido de poços e você tem bebido de cisternas. Oh, glória, Deus está aleluia. falando com alguém. Deus. Aleluia. A fonte de água viva que é o Senhor. Toda vez que vai lá no poço beber, vou lá me saciar. Ah não, eu vou lá beber. Continua com sede. Glória, Porque aleluia, aquilo Jesus. não te sacia a É sede. verdade. Glória a Deus. Aquilo não mata a tua Glória a sede. Deus. Pode até tirar o teu bel prazer por um momento, Glória a Deus. mas não te sacia. Aleluia. Porque tu sabes que eu sou a fonte das águas. Deus, tu és poderoso. Por que, irmão, trocar aquele que mata a nossa sede? Por que, irmão, trocar aquele que sacia a nossa alma? Que quando nós estamos desanimados, Ele vem e nos anima. Quando nós estamos tristes, Ele vem e derrama alegria. Quando nós estamos cansados e afatigados, Ele vem e nos fortalece. Por que trocar a fonte de águas vivas? Aleluia! E não retém água? Glória a Deus. Aleluia. Mas o Senhor está puxando a sua corda nessa manhã para dizer: eu sou, e não deixei de ser a fonte de águas. Aleluia. Coloque de pé. Glória a Deus.